Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, futuros oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aula de número 4 do nosso curso Barro Branco 2022 para ingresso em 2023. O edital já foi publicado, o nosso curso já está na aula de número 4. Hoje eu vou falar da religião e sociedade entre egípcios, mesopotâmicos, persas e hebreus. Mas antes da nossa aula, não se esqueça do kit completo, o kit felicidade. Se inscreva no canal Tudo é História, deixe seu like e principalmente mande o link dessa aula nos grupos de estudo do WhatsApp para que o nosso curso tenha engajamento. Ajude quem está ajudando a vocês, beleza? Pessoal, o edital do Barro Branco divide o Oriente Próximo, Oriente Médio como queira, em duas partes. Uma foi tema da primeira aula do nosso curso, eu localizei geograficamente, politicamente esses povos, e o edital na sequência, ele fala de religião e sociedade entre os povos que habitavam o chamado Oriente Próximo. Começando pelos egípcios. Os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam numa enorme quantidade de deuses. Esses deuses misturavam formas humanas com formas de animais, os poderes baseados em elementos da natureza. E o faraó, a palavra faraó que significa a grande morada, ele não era apenas o rei dos egípcios. Para eles, ele era um deus vivo, uma reencarnação do deus Ra, o deus Sol. Daí, tanta glorificação ao redor da imagem do faraó. É importante salientar, e não se esqueçam dessa informação, os egípcios acreditavam piamente em vida após a morte. Para eles, o corpo, a alma podia reencarnar em uma outra vida, se a alma passasse por um julgamento no tribunal de Osíris, o deus do mundo dos mortos e do renascimento. Se o indivíduo passasse por esse julgamento, a alma voltava para o corpo que reencarnava numa outra vida. Daí a enorme preocupação com as técnicas de mumificação entre os egípcios, daí a preocupação de enterrar o morto com seus pertences, porque os egípcios acreditavam que ele ia precisar de tudo aquilo que ele possuía materialmente para ter o mesmo padrão de vida numa outra vida. Por isso que os faraós eram enterrados com suas riquezas, por exemplo. Para responder corretamente as perguntas no tribunal de Osíris, o indivíduo sabia de cor e salteado todo o chamado Livro dos Mortos, que era o livro sagrado dos egípcios. Os povos da Mesopotâmia, eles também eram politeístas, com divindades, com poderes baseados nas forças da natureza. Os reis das várias cidades-estado da Mesopotâmia eram vistos como deuses vivos, assim como no Egito, nós dizemos que eram estados teocráticos, ou seja, não eram apenas lideranças políticas, eles tinham vinculações religiosas. Na Mesopotâmia antiga, a divindade principal se chamava Marduk. Os povos da Mesopotâmia acreditavam que Marduk teria sido o criador de todos os homens e do universo, teria criado o homem a partir de uma mistura de barro e sangue. Guardem essa informação. Os povos da Mesopotâmia, diferente dos egípcios, não acreditavam em vida após a morte. Para os povos da Mesopotâmia, morreu, acabou, já era, não tinha esse papo de vida além túmulo. Até por isso eles davam mais importância para a ciência, eles eram grandes astrônomos, construíram os zigurates, aquelas torres enormes para observação dos astros. Os hebreus é a grande exceção à regra no Oriente Médio. Os hebreus era o único povo monoteísta em todo o Oriente Médio naquele momento. Monoteísmo é quem acredita num Deus único. Os hebreus acreditavam em Iavé, ou Jeová, como queira. Esse Deus Altíssimo um dia enviaria o Messias, o Salvador. Para os hebreus, esse Messias não é Jesus. Claro que uma parcela dos hebreus
aceitou que Jesus de Nazaré era o Messias e se transformaram em cristãos. Ou seja, o cristianismo é uma seita que ramificou de dentro do judaísmo. Mas uma enorme parcela dos hebreus não acreditava em Jesus como o Filho de Deus e aguardam até hoje a vinda do Messias. Os persas também tinham uma religião muito curiosa. Eles acreditavam num profeta chamado Zaratustra e tinha um livro sagrado Zend Avesta. Os persas eram dualistas. Eles acreditavam em dois deuses, Ormuzd e Ahriman. Eles acreditavam que esses deuses estavam em constante conflito, Deus do mal, Deus do bem, e dependendo do lado que você escolhesse, você teria sua alma salva se você estivesse do lado do bem, ou a condenação eterna se você se posicionasse do lado do mal. Única religião dualista daquela região do Oriente Médio no passado. Lógico que hoje a Pérsia, o atual Irã, eles são islâmicos. E os fenícios, outro importante povo da região que habitavam onde hoje é o Líbano, também eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses e tinham práticas de sacrifícios humanos em oferenda aos deuses. No que se refere aos aspectos sociais, o Egito era uma sociedade estamental, o indivíduo ocupava a classe social em que ele nasceu. No topo dessa hierarquia estava o faraó, obviamente, o faraó que era visto como um deus vivo. Abaixo do faraó estavam os seus familiares, a nobreza do faraó, os sacerdotes, que durante a história do Egito tinham muito poder, já que eles cuidavam ao mesmo tempo de técnicas de mumificação, da adoração aos deuses e muitas vezes da cobrança dos impostos. Os sacerdotes tinham muita importância no Egito Antigo. Abaixo dos sacerdotes, os militares egípcios, os artesãos e comerciantes, os camponeses, que eram chamados de felas, e na base dessa pirâmide, os escravos. Lembrando que o Egito Antigo era uma sociedade impossível de mudar de classe social. Da mesma forma, a Mesopotâmia, que vai mudar é que no topo, na Mesopotâmia, não tinha um único imperador ou rei para governar, com raras exceções, toda a região da Mesopotâmia. Eles eram cidades-estado. Claro que existiram impérios, mas a maior parte do tempo a Mesopotâmia se organizou no sistema de cidades-estado. No topo estavam os pateses, os reis da Mesopotâmia antiga, e depois vinha a sequência: nobreza, sacerdotes, militares, artesãos, camponeses e escravos. Também uma sociedade muito rígida e estamental. O mesmo podemos dizer em relação aos fenícios, que tinham no topo da sua sociedade uma elite mercantil, já que os fenícios eram povos navegadores e comerciantes. Os hebreus é uma estrutura completamente diferente, né? Houve momentos do patriarcado entre os hebreus, o momento onde eles estiveram sob o comando de poderosos e influentes reis. É uma realidade um tanto quanto distinta. Vai ser muito difícil cair hebreus na prova do Barro Branco. As últimas provas passou longe de cobrar hebreus na prova. Eu focaria mais em Egito e Mesopotâmia, tá bom? Não vai embora, que agora vem a correção de exercício para você aprimorar o que você aprendeu na aula de hoje. Não vai embora, hein? Voltamos, pessoal, agora para a correção dos exercícios referência à nossa aula 4 do nosso curso Barro Branco. Não se esqueça do like, se inscrever no canal e mandar o link dessa aula para os seus amigos no WhatsApp, beleza? Primeiro exercício na tela, vamos lá. Os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano. Por quê? Embalsamar é o mesmo que mumificar. Porque os egípcios acreditavam em vida após a morte. Foi dito na aula de hoje. A resposta correta é a C. Depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. Próximo exercício. Entre as principais características da civilização hebraica merecem destaque especial. Nós vimos que os hebreus eram o único povo monoteísta em toda a região do Oriente Médio. Acreditavam num Deus único e que esse Deus mandaria o Salvador, o Messias. A resposta correta é a D de dado. As práticas religiosas caracterizadas pela presença na existência de um Deus único, monoteísmo, e no messianismo,
pois acreditavam na vinda de um Messias libertador do povo hebreu. Para eles, para os hebreus, uma parcela deles, Jesus não era esse Messias, tá bom? Eles aguardam até hoje a vinda desse Messias. As relações entre Estado e religião existentes entre os povos da antiguidade caracterizaram diferentes formas de organização política e social. Sobre essas relações é correto afirmar que nós vimos que no Egito os povos eram teocráticos, acreditavam que o faraó era um deus vivo e ele tinha uma mescla de poder político e poder religioso. Olha a alternativa C. A monarquia teocrática no Egito corria através da personificação de Deus e do Estado na figura do faraó. Para muitos, o faraó era a reencarnação do deus Ra. E o último exercício, pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na antiguidade após Zaratustra eu disse para vocês qual foi o macete da aula, os persas eram aqueles que acreditavam em dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. Portanto, uma religião dualista. A resposta correta é a C, o dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal. Beleza, pessoal? Em breve eu volto com a nossa aula de número 5. Eu vou acelerar a postagem das aulas porque a prova tá aí, vai ser em março, precisamos bater todo o edital, porém, se não tiver engajamento, o curso não chegará até o final, pessoal. Não vou gravar vídeo para 300, 400 visualizações. Tem que ser que nem o primeiro vídeo, que já passou de 1.200 visualizações em pouco tempo. Vai depender do engajamento de vocês. Um abraço e até a próxima aula.